Vamos então iniciar nossa aula de hoje. Você está na Escola Bíblica Online. O tema desta série é Contramão, porque estamos na contramão do mundo, não é verdade? A Bíblia diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos resgatou, nos amou e nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, e somos salvos pela sua graça, mediante a fé. Isso é maravilhoso. Mas esse mundo de trevas da qual você saiu continua tendo uma atração muito grande. O inimigo continua trabalhando para você voltar para lá. Mas nessa segunda aula de hoje, desta série, vamos falar sobre a geração da resistência. Temos que resistir. E Jesus disse, que nós devemos sofrer nesse mundo algumas aflições, mas ter muito bom ânimo. E a nossa vida pode ser de sofrimento, de tentações, mas Jesus venceu o mundo e nos dá vitória também. Aleluia. E quando falar em resistência, o Tiago fala lá na sua carta, capítulo 4, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos resistir esse mundo, meus irmãos. Não é fácil, não. Mas vamos lutando aqui com a palavra de Deus, que é o nosso grande escudo, nossa grande proteção, nossa arma de defesa, nossa arma de ataque, arma para todos os momentos, amém? Então estamos aqui nessa série Contramão. Aula número 2, a geração da resistência. Temos enfrentado um mundo muito, muito difícil, meus irmãos, muito difícil. Cada dia está ficando pior. Estou pensando quem será dos nossos filhos, dos nossos netos e desses que virão daqui para frente, se hoje já estamos vivendo dias terríveis, com muita iniquidade. E não queremos ser negativos, mas Jesus disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quem sabe estamos vivendo esse tempo do amor se esfriando. É como Jesus falou naquela primeira carta aos Efésios, a carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, uma igreja cheia de obras, uma igreja operosa, cheia de atividades, mas Jesus falou assim, olha, você tem coisas boas aí, mas tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Parece que nós estamos vivendo esse tempo onde já o primeiro amor foi embora, irmãos? Com a nossa motivação de servir o Senhor e como nós estamos motivados e capacitados para resistir o mal. Jesus disse que a sua igreja vai resistir e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas tem que resistir, temos que combater, somos soldados, somos guerreiros da luz. E ainda que estamos vivendo dias tão difíceis, de tantos ataques na mente, vamos dizer assim, ataques que nós vamos chamar aqui ataques culturais. O inimigo infiltrou-se na cultura, como sempre, mas agora muito mais do que antes. E embora vivamos, então, nesses dias que o cenário moral está mudando rapidamente, então, muitas mudanças nos conceitos morais. O que se pensava sobre casamento, sobre divórcio, sobre adultério, sobre drogas, há umas décadas atrás, olha, já houve uma mudança total. Coisas que eram consideradas erradas, inaceitáveis na sociedade, mesmo a sociedade pagã, ateia ou não cristã, hoje já é uma banalidade, na verdade. Então, o cenário tem mudado e vai mudando e parece que vai piorar mais, porque estamos vivendo tempos da manifestação do anticristo que está chegando aí. Mas ainda temos oportunidades de insistir na verdade divina e de falar dela. Você tem a mensagem, você tem a palavra, você é a voz profética nesta geração, meu irmão. Você não pode se calar, amém? Mas para você poder falar mesmo essa verdade, tem que ter convicção. Convicção da verdade. A pergunta é, você tem uma revelação de Deus ou só conhece como, assim, de longe? Como Jó falou, às vezes, lá no capítulo 42 do seu livro, falou assim, eu só conhecia Deus de ouvir. Olha, você precisa conhecer Deus mais do que só de ouvir. Ouvi falar, o pastor falou, meu amigo falou, minha mãe falou. Não, você tem que conhecer a verdade por convicção, que vem pela revelação do Espírito Santo. Senão você não tem autoridade para falar, você não tem fundamentos para resistir ao dia mal. Jesus falou também que uma casa edificada sobre a rocha vai enfrentar as tempestades e vai resistir. Sabe por quê? Essa rocha é a palavra de Deus. São os fundamentos da palavra de Deus na sua vida. Estão entendendo, meus irmãos? Mas
essa compaixão que é tão interior, tão subjetiva, é você e Deus, é você e o seu coração. Mas esse coração agora, que cheio da convicção da verdade, também tem que ter a compaixão. A convicção é algo interior, para você, entre você e Deus. Agora, a compaixão é você para os perdidos. Mas esse amor que vem, né, que vai inundar seu coração, gerando essa compaixão, é o amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Mas é necessária compaixão pelos perdidos. Porque você já tem a verdade, mas muitos não têm. Você já está na luz, outros não estão. Está entendendo, irmãos? Nós temos que ter compaixão daqueles que estão ao nosso redor, que estão aí padecendo na mão do inimigo. Mas além da compaixão, você tem que ter, sabe o quê? Coragem. Coragem para confrontar o mal. Você não pode ficar acuado. Nós temos que atacar. A igreja não pode ficar só na defesa, né? Nós temos que atacar. A pessoa, um lutador que entra no ringue para lutar com o seu oponente, fica só na defesa, ele tem que atacar, senão não vai ganhar aquela luta. O exército fica só na defesa, não vai ganhar a guerra. Se um time joga só na defesa, não vai nunca para o ataque, também não vai ganhar aquele jogo, aquele campeonato. Você agora faz parte do exército de Deus. Então, tem que ter coragem para confrontar os poderes do mal. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, essa geração aqui é uma geração que está enfrentando uma guerra cultural. É uma guerra na mente, é uma guerra de informações, é uma guerra de ideologias que vão entrando sorrateiramente, filosofias, ideias e causas e ativistas. Nossa sociedade está repleta de elementos culturais bombardeando-nos o tempo todo, inclusive através, ou principalmente através dos meios da comunicação, na internet, nas redes sociais, televisão, música, em tudo isso está envolvido uma guerra cultural que o inimigo está entravado contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo, levando a sociedade que já é corrompida a se perverter ainda mais. Há muitas batalhas sendo travadas em torno de várias questões sociais em nossa cultura atualmente, não é verdade? Pensa bem, várias questões sociais hoje é uma guerra, então a sociedade começa a aceitar a ideologia de gênero, aceitar vários casamentos ou novas configurações de casamento, uma nova moral. Temos aqui vários itens interessantes, né? Fazem parte das pautas defendidas por uma sociedade corrompida. Vamos falar do aborto, por exemplo, o divórcio, essa nova moral, ideologia de gênero, por exemplo, que está aí já na mídia, nas escolas, nos materiais escolares. Isso aqui no Brasil ainda não foi implantado 100%, como em alguns outros países, tá? Há países onde isso já é lei. Há todo um avanço nesse sentido aí. A causa LGBT, que agora é LGBT, TQIAP+, vão colocando siglas aí. É uma comunidade inclusiva. Então, eles só não conseguem incluir os que buscam a santidade. Os demais podem entrar lá à vontade. Então, são causas que estão aí, meus irmãos. O feminismo, o racismo, descriminalização de alguns tipos de drogas. Já se fala, né, alguns países, aqui do lado, do Uruguai, já a maconha é liberada, você pode comprar para uso próprio, legalmente. Estou falando aqui do Uruguai, nosso vizinho. Imaginou o que está acontecendo na Europa, em relação a essa nova moral, em relação a essas situações todas, que hoje ainda aqui no Brasil são causas que estão sendo discutidas, estão sendo incutidas sorrateiramente, ou não tão sorrateiramente, que agora estão mais abertamente, na verdade, mas são causas que nós precisamos entender como combater. Você tem seu filho, você tem ali o seu neto, crianças que estão ao seu redor, e eles já estão começando a conviver com essa nova moral. E você precisa ter respostas para eles, respostas bíblicas, fundamentos bíblicos, porque não basta você falar, é proibido fazer isso, não pode fazer aquilo, mas você fala, por quê? Todo mundo faz, todo mundo acha certo, então você tem que ter a verdade, né, bem fundamentada para poder argumentar. É por isso que nós estamos nessa série, falando dessa contracultura necessária que a igreja tem que assumir no presente século, na presente geração. É uma guerra sem trégua, meus irmãos. O inimigo não dá folga, você sabe disso. É um conflito de vida e morte entre os exércitos espirituais da impiedade e os que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. É uma guerra por relevância, por influência, uma guerra de quais valores prevalecem. Os valores das trevas ou os valores da palavra de Deus?
Eu sei que você defende os valores da palavra de Deus, a questão é que argumentos você tem, que autoridade você tem. É muito comum hoje a gente ouvir dos pais falando, olha, não tem mais jeito, meu filho entrou na faculdade, ou ele começou a andar com várias pessoas e se corrompeu, não quer mais voltar, não quer mais voltar para a igreja. A pergunta é, será que ele não quer voltar para a igreja ou nunca foi da igreja? Ia no templo, mas ser da igreja tem que nascer de novo. A igreja de Jesus Cristo é composta de pessoas nascidas de novo. E se ele nasceu de novo, também ele está tentado e pode decair, mas você precisa levá-lo até uma convicção da verdade. Simplesmente proibi-lo de fazer isso ou aquilo, ele não vai ajudar, sabe por quê? Essa garotada, essa moçada hoje, todos nós, inclusive, né, não é só os jovens, tem uma tendência do mal. A tendência do mal. O mal está dentro do nosso coração, nós já nascemos na iniquidade. Não precisa ensinar a pessoa a fazer coisa errada, ela aprende naturalmente, ela faz naturalmente. O mundo é uma grande escola de maldade, de iniquidade. Se o homem já tem dentro dele iniquidade, ele vai lá fora e começa a praticar ainda mais e aprender ainda mais, então nós precisamos ter embasamento bíblico para trabalhar com essa garotada, com essa moçada, com esses jovens, inclusive com as nossas próprias crianças, viu? Crianças 5, 6, 7 anos já estão sendo bombardeadas com ideologias malignas. Será que elas vão saber? Será que elas têm argumento? Se nós nos calarmos, irmãos, a coisa vai ficando cada vez pior. O silêncio também fala. Sabe o que o silêncio fala? Se nós não falarmos, se nós optarmos pelo silêncio, já estamos falando que não nos importamos com o destino eterno deles. Se você não fala com seu filho, se você não fala com a autoridade da palavra, você fala, não estou importando o destino dele, é assim mesmo, jovem é assim mesmo, adolescente é assim mesmo, meu irmão, não é assim. Seu filho não nasceu para a perdição, nasceu para a salvação. Nossos jovens não podem se perder. Estamos vendo toda uma geração descambando para o abismo. Gente, isso é lamentável. O que nós estamos fazendo? Quando Jesus carregava a cruz indo para o Calvário, as mulheres estavam chorando ali naquela ladeira que estava subindo. Jesus olhou para elas e falou assim, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós e pelos vossos filhos. Será que nós estamos chorando pelos nossos filhos ou estamos calados enquanto eles caminham a passos largos para o abismo? Então, se não falarmos, nós já estamos falando que não nos importamos com o destino eterno deles. Você se importa mesmo? Você se importa de verdade, irmãos? Então, que não pequemos pelo silêncio. Esta geração não quer ouvir, mas precisa ouvir. Está entendendo? Eles não querem mais ouvir, mas precisa ouvir. É que nem quando seu filho está doente e não quer tomar o remédio. Fala assim, filho, você não quer, mas você vai tomar o remédio. Você precisa do remédio. Quando seu filho fala, não quero mais estudar, fala, mas você precisa estudar. Está entendendo? Então, eu não quero ouvir a verdade, mas você precisa ouvir a verdade. O evangelho é poderoso, tá? Mas, se você se calar, como ouvirão se não há quem pregue? E só ouvirão se alguém pregar. E só crerão se ouvirem. Está entendendo? Então, nós precisamos fazer a nossa parte como voz profética para essa geração e fazê-lo com muita compaixão. Não aquela teologia da acusação, sabe? Você vai para o inferno, você é do diabo, não é por aí que você vai conversar com seu filho. Né? Você vai conversar com ele com muita compaixão. Filho, você nasceu para Deus. Olha, jovem, você é importante para Deus. Olha, moça, não vai se corromper. O caminho lá no final você vai ver a tua morte. Isso vai ser terrível. Nós já passamos por isso. Saia dessa. Né? Quanto é tempo, o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Eu falo, mas o mundo é tão bom. Eu falo, é bom aparentemente, é bom, mas uma ilusão. Olha quanta gente que já passou por esse caminho, estão todos destruídos e você está indo pelo mesmo caminho. O caminho largo leva à perdição. Então você vai falar com muita compaixão, porque a compaixão de Deus não mudou, meus irmãos. Jesus continua vendo as multidões, compadecendo delas, porque andam atribuladas como ovelhas que não têm pastor. Olha, é assim que Deus vê o mundo. Será que nós vemos o mundo como Deus vê? O amor de Deus é inclusivo. Ele inclui todas as pessoas. Nós falamos contra o aborto, né, porque defendemos isso biblicamente, mas que possamos cuidar do bebê no útero da mãe e também da mãe do bebê, como Deus cuida.
preocupar com os dois, né? Porque a mãe também tem seus dramas, também tem seus problemas, também tem suas razões, até por desejar o aborto, ou até precisar do aborto. Simplesmente ficar acusando não vai adiantar, você precisa ajudar e estender as mãos e não a acusação, né? Estender as mãos para ajudar e não estender os dedos de acusação. É aí que você vai ganhar as pessoas, amém? Precisamos ajudar todos, esse amor é inclusivo mesmo. Possamos amar o órfão, amar a viúva, mas também amar o homossexual, o heterossexual, porque Deus ama ambos. E amar os de bom caráter, que são bonzinhos, mas amar os imorais, como Deus os ama. A compaixão de Deus não mudou. Jesus continua vendo as multidões como ovelhas que não têm pastor. Será que nós estamos vendo assim? Precisamos ver então as pessoas, as multidões, como? Precisamos ver com as lentes de Deus. Amém? Aleluia. E alguns conceitos são importantes para a gente fundamentar a nossa fé. Rever aqui como você vê o Evangelho, como você vê Jesus. A pergunta é, Jesus veio trazer uma religião? Será que veio trazer uma religião, gente? Não. Infelizmente, alguns estão equivocados, minha gente. É isso mesmo. Pensando que Jesus veio trazer uma religião. Ele veio trazer um reino. Qual foi sua primeira mensagem? Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E qual foi a segunda, terceira e quarta? Quer dizer, qual foi toda a sua mensagem o tempo todo sobre o reino de Deus? As parábolas sobre o reino de Deus. Se você nascer de novo, vai ver o reino de Deus. Se você nascer da água do Espírito, entra no reino de Deus. Depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias com os discípulos, falando sobre o quê? Está em Atos capítulo 1, que explica ali o que ele fez aqui. Falando do reino de Deus. Ele foi para os céus, os discípulos ficaram aqui fazendo o quê? Proclamando o reino de Deus. Amém? E Jesus profetizou, dizendo assim, o evangelho do reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Deus espera que proclamemos não o evangelho simplesmente da salvação, o evangelho da cura, o evangelho do alívio imediato, não, o evangelho do reino, que Deus veio trazer um reino. Precisamos ter a visão do reino. Estão entendendo, irmãos? Há um conflito, esse conflito cultural, na verdade, é uma guerra de reinos. É um soberano de um lado e um soberano do outro. É o príncipe das trevas e o rei da luz, que é Jesus. E quem vai ganhar essa batalha na sua vida? Assim como Jesus não veio trazer uma religião, é importante mudar também o seu ponto de vista sobre a própria Bíblia. A Bíblia é um livro religioso? Não, meus irmãos. Não um código de religião, não um código moral, não é apenas palavras bonitas para você ler de vez em quando, não. A Bíblia é a constituição do reino de Deus. Deus tem um reino, esse reino tem a Constituição. Essa Constituição já está escrita, promulgada, decretada. Nós apenas cumprimos a Constituição. Mas alguém pode perguntar, o que você acha dessas questões sociais? O que você acha do aborto, por exemplo, do divórcio, da união estável? O que você acha da ideologia tal, e é isso, aquilo, tal? O que você acha? Não, eu não tenho muito o que achar. Eu sigo uma Constituição. Eu faço parte de um reino. E quem quiser fazer parte desse reino tem que seguir a Constituição do reino. Até inventaram já, criaram uma Bíblia adaptada para poder, como se fosse o reino de Deus fosse flexível no sentido, vamos mudar a Constituição aqui porque não estamos gostando muito da Constituição do jeito que estava. Gente, o caráter de Deus é imutável. A sua Constituição é baseada no seu caráter. Tentar mudar a Constituição, tentar mexer no caráter de Deus, mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é imutável, Deus não muda. Amém? Então não dá para mudar a Constituição, porque não dá para mudar aquele que escreveu a Constituição. Então é por aí que você tem que começar a entender que esse reino de Deus, como todos os outros reinos, tem um soberano, tem território, tem o seu exército e também tem essa cultura. Mas o que é a cultura, irmãos? É importante você saber, porque nós estamos falando de uma contracultura, porque a cultura representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de um determinado grupo social. Essa cultura determina as atitudes, o comportamento dessa sociedade, dessa comunidade. Cada povo, cada etnia tem a sua própria cultura, tem a sua própria língua, hábitos diferentes. Quando você sai do reino das trevas, você vai para outro reino. Então, há uma outra cultura, há uma outra linguagem, há outro pensamento, como também uma outra constituição. Por isso que o Evangelho é uma contracultura, porque
qualquer que seja a situação do homem, ele está baseado em si mesmo, está baseado no humanismo secular. O homem é o centro do homem, de acordo com o pensamento do homem. Mas Jesus veio para mostrar que o homem é corrompido, o homem não tem conserto, só tem um jeito para o homem, não tem como remendar, não tem como consertar, ele tem que morrer, ele tem que ir para a cruz. E essa mensagem é muito ofensiva. Lembra que da semana passada nós falamos, por que o evangelho é tão ofensivo para muitas pessoas? Porque o evangelho traz a mensagem da cruz. As pessoas querem só ouvir assim, não, mas Deus é bom, Deus é amor, e Deus preparou um paraíso, você vai para lá. Gente, isso é verdade, Deus é bom, Deus é amor, mas você precisa ir para a cruz, senão você não tem como entrar lá. Esse velho homem não entra lá. Você precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. É um princípio fundamental do reino. Então, para você entender a cultura do reino, tem que nascer no reino. Tem que nascer. Você só vai entender esse reino se você tiver realmente a natureza dos que nasceram nesse reino, aqueles que nasceram de novo. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a questão cultural, porque é uma infiltração de ideologias, de mentiras, e há uma guerra pelo domínio das mentes, pelo domínio dos pensamentos. É um sistema de dominação que desafia o reino de Deus. Mas em 1 Coríntios 10, versículo 4, Paulo fala sobre isso. As armas da nossa guerra não são armas carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anular os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. As nossas armas são poderosas, não são carnais, são armas espirituais. Então, nessa guerra, fique tranquilo, se você usar as armas certas, você vai vencer também, em nome do Senhor Jesus. A vitória já está garantida. Só que a igreja precisa o quê? Se posicionar e contra-atacar a propagação dos valores do mundo que afetam nossos filhos e familiares. Como estão nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças? Há uma infiltração cultural. Eles começam já a aceitar como normal um monte de coisa que há um tempo atrás seria absurdo, seria assim, um escândalo. Para eles é normal, porque estão convivendo com isso. Há uma infiltração cultural, tem que ser combatida com a verdade. Então, cada vez mais, nós estamos numa posição contracultural. Está entendendo? Contra a cultura, na contramão da cultura, na contramão do mundo. Agora, há um preço muito alto. O preço da convicção bíblica é cada vez mais alto, meus irmãos. Você vai sofrer bullying, rejeição, ser taxado um monte de nome e perseguição. Há leis chegando aí, há leis chegando no Brasil, já chegaram em outros países, tá? Aqui já estão chegando também, estão lutando lá. Até a bancada evangélica, tem aqueles aqui dos conceitos judaico-cristãos, mas eles estão cada vez mais fortes, mais estratégicos, tá? E se você defende os valores de Deus, se prepare para ser perseguido. Então, precisamos nos preparar para participar de forma mais séria dos sofrimentos de Cristo. E você tem que estar preparado. Então, o bom cristão, o verdadeiro cristão, ele é baseado no amor de Deus, mas também pronto para participar dos sofrimentos de Cristo. Jesus falou assim, o mundo me odiou e vai odiar vocês também. Você está esperando só elogios? Você está esperando só ser agradado? Olha, o mundo vai odiar você. Muitas vezes essa guerra começa dentro de casa. Dentro de casa. Eu estou falando de cultura. Então, citar alguns países, por exemplo, eu estive num país da África, eles estavam explicando a luta cultural que eles têm ali. Porque lá, nesse país, por exemplo, a mulher só é valorizada se ela for fértil. Então, um homem para casar, ele precisa primeiro saber se a mulher é fértil. Se ele conseguir engravidar, é porque ela vai ser uma boa esposa. Em outras palavras, a fornicação lá faz parte de algo cultural. As próprias famílias falam, mas os filhos, você vai casar com aquela moça? Você não sabe ainda se ela é fértil? Vai que ela não é fértil? Ela não vai te dar filhos? Que desonra você vai ter? Então, alguns jovens têm essa luta dentro de casa para a família. Mas você tem a sua noiva e você ainda não sabe se ela vai engravidar ou não. Eles obrigam os jovens a fazer sexo antes do casamento. Isso é cultural em alguns países. Aqui não é por causa disso, não. Aqui é pelo apetite carnal, né? Mas estou falando de coisas culturais. E eu estava nesse país da África, e a missionária falou assim, tá vendo aquele jovem que é o líder da mocidade? Então a família está pressionando para ele fazer sexo com a noiva dele, mas ele falou que não vai fazer, ele vai se casar primeiro. Que luta dentro de casa para manter a sua fé. E se não tem convicção, ele cai, meus irmãos. Então o preço é alto, você vai sofrer por amor a Cristo.
Mas cuidado, sabe por quê? O medo faz com que mais e mais igrejas cristãs se acomodem, em vez de confrontar a cultura que as rodeia. É mais fácil acomodar, é mais fácil ficar em silêncio, né? Às vezes, eu falei, o silêncio também fala, né? Fala que você não está se importando, ou fala que você está com medo, ou que você está concordando. Cuidado, né? Tem até um ditado que diz assim, quem cala consente. Eu sei que você não consente, meu irmão, mas o silêncio é complicado, né? Então a igreja não pode se calar por causa do medo, pelo contrário. Deus nos coloca em posições e lugares específicos, com privilégios e oportunidades de influenciar a cultura à nossa volta. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, o que ele quis dizer? Nós somos influenciadores, nós mudamos o sabor. Ainda que a gente não apareça muito, às vezes nem apareça, mas você está lá. Você vai comer um arroz, você sabe se está com sal ou sem sal, na verdade. O sabor está ali. Ora, onde estiver um cristão verdadeiro, tem o sal da terra, um sabor diferente. Outra coisa também, que no tempo de Jesus não havia geladeira. Hoje tem geladeira, tem freezer para conservar os alimentos. Naquele tempo, os alimentos eram conservados através do sal. Até hoje se usa a carne de sol, a carne salgada. Você compra carnes aí que ficam fora da geladeira, né, por muito tempo. Alguns peixes também são salgados, uma carne que se deteriora tão rápido. Mas quando vai comprar um bacalhau, ele está fora da geladeira, porque está salgado. O sal conserva. Se esse mundo ainda está sendo conservado, porque há um sal aqui, amém? Então você tem que influenciar, você é sal da terra, o sal é influenciador, mas não podemos nos acomodar. Nós temos que ser voz profética nesta geração. Aleluia. Precisamos então enxergar cada uma dessas questões culturais pelas lentes da verdade bíblica e falar essa verdade com convicção sempre que tivermos a oportunidade de fazê-lo. Como você enxerga as questões culturais? Em que lente? Com a lente social, com a lente da pós-modernidade, com a lente da religiosidade, com a lente do comodismo, com a lente da verdade bíblica. A lente da verdade bíblica, ela confronta as trevas. Por isso que os cristãos sempre sofreram, porque sempre confrontaram as trevas, não é verdade? Então temos aí alguns conceitos importantes, mas estamos numa encruzilhada tremenda, porque você vai ter que escolher confessar Jesus ou envergonhar-se dele. O Evangelho de Cristo não é um chamado à acomodação cultural diante do medo. Você tem que confessar Jesus, não pode se acomodar nem se acovardar. É um chamado à crucificação contracultural, à morte ao eu diante da oposição terrena, por amor à recompensa eterna. Tem hora que você tem que negar alguma vantagem temporária para ganhar a vida eterna. Quando a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 11, citando Moisés, assim, que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, recusou usufruir dos benefícios, tesouros, das riquezas do palácio do Egito e preferiu sofrer as vergonhas e os vitupérios com o povo de Deus. E ele então aceitou isso, sabe por quê? Diz lá em Hebreus 11, porque tinha em vista a recompensa. Se você souber a recompensa, vale a pena sofrer, vale a pena passar por isso, vale a pena essas restrições, vale a pena, quem sabe, você ter alguns prejuízos aqui, porque, sabe, Jesus disse, todo aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dos homens, eu também me envergonharei diante de meu Pai que está no céu. Olha, Jesus se envergonhar de você, a pessoa chega lá, assim como a gente às vezes vira o rosto, finge que a gente não conhece, finge que a gente não sabe. Depois Jesus fala, também assim, eu vou me envergonhar, não vou nem falar que você é meu filho, então vou falar seu nome aqui. Olha, vai ser triste você ser envergonhado por Jesus lá no céu. E aqui na terra, como é que fica? Ele falou assim, quem achar a sua vida aqui, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida aqui por causa de mim, a achará. Essa recompensa. Perder aqui para ganhar lá. Você está entendendo? Então, é muito importante você ter esse posicionamento claro para dar uma resposta para o mundo. Qual é a sua resposta? O mundo pede uma resposta. Qual que você pensa? O que você acha? O que vai fazer? Aí Pedro fala, sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, meus irmãos, estejam preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam preparados. A pergunta é, você está preparado? Essa geração está preparada? Estamos preparados? Aí Paulo exorta Timóteo,
procura apresentar-se a Deus aprovado, com um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Estamos manejando corretamente essa palavra, questões sociais, as questões políticas, as questões que estão aí nas pautas dos políticos, as pautas dos ativistas, que estão cada vez mais ferozes, cada vez mais ousados, mais atrevidos nas suas pautas. Eles não têm vergonha de fazer desfile, não têm vergonha de brigar no Congresso, não têm vergonha de sair nas ruas, mas você não pode se envergonhar. Você tem que ser ousado e corajoso, mas manejando bem a palavra, senão você vai se envergonhar. Obreiro que não tem que se envergonhar, disse Paulo Timóteo. Não, cuidado para não passar vergonha por aí. Aí você forma essa geração da resistência que resiste o inimigo através da palavra de Deus. Amém? É só desse jeito. Não tem outra maneira de resistir o inimigo se não for através da palavra de Deus. Seguindo o exemplo de Jesus. Como que ele resistiu o inimigo na tentação do deserto? Foi usando a palavra de Deus, usando arma de defesa. A arma de defesa, a poderosa palavra de Deus. A cada investida do inimigo, como que ele rebatia? Ele dizia assim, está escrito. Amém? Aí o inimigo vem lá provocando, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você está com tanta fome? Aí Jesus usa a palavra, né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo continuou tentando. Mas você pode ficar muito famoso, você vai pular aqui do templo, os anjos vão te segurar, está escrito lá no Salmo 91 que os anjos vão segurar. Jesus falou assim, olha, não tentarás o Senhor teu Deus, mas Jesus, eu vou te dar riquezas, te dar poder, eu te dou as riquezas e a glória desse mundo. Se você prostrar e me adorar, Jesus, está escrito, olha só, está escrito, somente ao teu Deus adorarás, somente a ele prestará culto. Então, Jesus rebateu o inimigo como? Com a palavra. Será que você está preparado com a palavra? Devemos estar preparados. Pedro falou, estejam preparados para responder com a palavra todas as investidas do inimigo. Amém? Bom, então essa geração pode resistir, ela pode vencer. Alguns já falam assim, essa geração não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito, adolescente não tem mais jeito. Tem sim. Essa geração poderá resistir e derrotar toda infiltração cultural do inimigo através da arma poderosa da palavra de Deus. Encha-se da palavra, use a palavra. Olha, fale da palavra. E Deus instruiu lá em Deuteronômio, você vai falar da palavra quando você se levantar, vai falar quando sentar na sua mesa, você vai falar quando estiver no caminho com seus filhos, e vai falar também quando se deitar. Quer dizer, em todo tempo fale da palavra, memorize a palavra. Amém? É a palavra que vai mudar essa geração. Essa geração da resistência pode realmente resistir os influenciadores culturais, os youtubers, né? Os artistas, os cantores famosos que estão aí cantando suas músicas que bonitinhas, porém envenenadas da filosofia mundana, da imoralidade. Cuidado, precisamos ter a palavra, amém? Para resistir a esses influenciadores e infiltradores culturais. Aí o Salmo 119 é maravilhoso. Ele diz o que vai acontecer se você tiver a palavra. Assim, os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos e tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito na tua palavra. Olha, mais sábio que os inimigos, mais discernimento que os mestres. Olha, tem mestres, porém, falando tanta coisa, né, nas universidades, nas escolas, nos livros e nos bate-papos que tem por aí, nos podcasts da vida. Você ouve muita coisa, vai falar assim, mas o Senhor me dá discernimento, eu vou saber mais que os meus mestres. Você pode sim, através da palavra de Deus. Então, meus irmãos, o mundo ataca, vem com seus bombardeios, e o Evangelho reage nesta batalha contracultural, pois estamos na contramão da multidão. Não vai atrás da multidão. Deus falou do caminho estreito, o caminho largo. Se muitos vão pelo caminho largo, é a multidão. Você está na contramão e vem pelo caminho estreito. Mas esse caminho estreito é que conduz à vida. Amém? Glória a Deus. Se você está no caminho estreito, diga amém. Ok? Bom, então, andando na contramão, nessa contramão da multidão, os filhos da luz formam então essa geração da resistência.
em oposição à mentalidade mundana controlada pelo maligno. Está entendendo? Então, a geração da resistência é para resistir mesmo, tá? Resistir. E não é só resistir, ficar na defesa, é ir para o ataque, porque você precisa confrontar as trevas. E a pergunta aqui, né, que não quer calar. Então, podemos contar com você nessa resistência, nessa geração que se levanta, como Gideão, que estava ali, ele não aceitava ser saqueado pelo inimigo. Ele fez o que podia, e ele fez algo assim tão tremendo, tão criativo, tentando defender a sua lavoura, que o anjo chegou e falou assim: varão valoroso, né? O jovem valoroso, o Senhor é contigo. Olha, você é um poderoso guerreiro, vai nessa tua força e livrarás o teu povo da mão dos midianitas. Aquele jovem tinha uma consciência: Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus vai fazer algo, o Senhor é contigo. A pergunta é: podemos contar com você? Você faz parte da geração da resistência? Deus te abençoe poderosamente. Acredite nessa palavra, compartilhe esse vídeo, assista novamente, veja aí, nós temos argumentos importantes na própria palavra de Deus para você se revestir da verdade, amém? Usar as armas da verdade para combater as trevas e vencer todo inimigo que vem infiltrado na cultura mundana, que está contaminando, está minando os nossos filhos e a própria igreja, não só os filhos, mas os pais também já estão contaminados, infelizmente. Precisamos descontaminar. E Jesus disse: é possível sim, nós poder estar limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E assim, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E aguarde aqui, olha, na próxima semana nós vamos entrar em alguns assuntos mais importantes, tá? Assuntos muito fortes aqui. Mas nessa série Contramão teremos a aula 3, o Holocausto Moderno. O genocídio de bebês que não deixam nascer. O que está acontecendo com essa sociedade aí? Esse holocausto, nós falamos muito do holocausto dos judeus, porque morreram 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, lá, né, no Hitler. Mas, se você ver a estatística, morrem mais por ano. Milhões de crianças são assassinadas todo ano. É um holocausto que não para, é um holocausto crescente. É um holocausto legalizado em muitos países, que também está para ser legalizado no Brasil, pelo menos a todo o empenho dos ativistas, né, pro aborto. Mas nós vamos ficar com a palavra de Deus. Vamos resistir às trevas. Vamos entender melhor, não é só criticar os pró-aborto, mas nós vamos explicar as consequências malignas que a mãe tem de traumas emocionais, traumas físicos, e a porta aberta para demônios através desse tipo de sacrifício de criança, que é sacrificado para o inimigo. Então você vai entender mais sobre isso, tá bom? Mas é na próxima aula. Não perca. E nós oramos agora para que você continue estudando, aprendendo e resistindo às trevas. Que você faz parte da geração da resistência, são os guerreiros da luz, soldados de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.